A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Que bom, glórias ao nome de Jesus. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. E nós vamos desde já falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Jesus Cristo, Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Querido Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nos é concedida de lermos a Tua Palavra, estudarmos a Tua Palavra, conhecermos a Tua Palavra. Fala conosco nesse dia, Senhor. Que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Venha abençoar, Senhor, a vida daqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo esse ensinamento, Pai. Que o Senhor possa mudar a vida de cada um para melhor. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia! Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus amados irmãos, hoje nós estaremos estudando mais uma lição bíblica da revista da Escola Dominical. Hoje nós estaremos estudando, submissa ao tema, os inimigos do cristão. Você sabe quais são os inimigos do cristão? Calma, já vou falar para você. Eu quero já nessa oportunidade convidar você, se acaso você perceber que Deus falou com você, que você foi edificado por essa palavra, se você tiver interesse em nos ajudar a levar o Evangelho para outras pessoas, eu convido você a dar um joinha aqui no nosso canal, no vídeo, né, na aula. Você pode estar compartilhando esse vídeo também para outras pessoas, você pode estar comentando. E é aquilo, né, que você já sabe, quando o YouTube percebe que esse canal está sendo importante, ele só percebe que está sendo importante a partir do momento que quem está assistindo, ou os inscritos, né, possa estar compartilhando, comentando, dando joinha. E aí o que acontece? Quando as outras pessoas estão procurando algum estudo que fale sobre, suponhamos, inimigos do cristão, automaticamente o YouTube vai estar sugerindo esse vídeo nosso para outras pessoas. Então eu convido você a nos ajudar a plantar a semente do Evangelho. Amados irmãos, hoje nós vamos começar o estudo de forma diferente. Hoje nós estaremos louvando a Deus com um hino da harpa cristã, algo que eu não faço aqui no canal. Estaremos adorando ao Senhor com o hino de número 20 da harpa cristã. Olhai para o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus se refere ao Senhor Jesus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor, olhai para o Cordeiro de Deus.
Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Vamos olhar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Esse louvor é baseado na Sagrada Escritura, é baseado naquela experiência que o profeta João Batista ele teve, né? Ele foi enviado à frente do Senhor Jesus para preparar o caminho. Ele batizava com água, ele deixava bem claro o batismo para o arrependimento, o batismo com a água, mas após mim virá um que batizará com fogo, esse do qual eu não sou digno nem de desatar as alparcas, sandálias do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, né, que quando Jesus estava com quando João Batista estava com seus discípulos, e vindo e passar Jesus, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro se refere a um animal que no passado era morto em favor de um pecador. E os animais, e todos os animais que eram mortos na antiga aliança, apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que no futuro iria morrer por nós. A Bíblia fala, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que como um cordeiro morto, Jesus foi levado para o matadouro. Morreu pelos nossos pecados. Morreu no nosso lugar. Então, amados irmãos, vamos dar prosseguimento aqui. Você que tem a sua lição aí na sua casa, você está convidado a acompanhar. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5. Essa lição, ela há de ser ministrada no dia 5 de maio de 2024, nas igrejas. E nesse trimestre, ou nesse segundo trimestre de 2024, nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Até o exato momento, nós já estudamos sobre o início da caminhada cristã, que foi a primeira lição. Depois, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Na terceira lição, falamos sobre o céu, o destino do cristão. Quarta lição, como se conduzir na caminhada. E hoje, a quinta lição, nós vamos estudar sobre os inimigos do cristão. Porque nós, Igreja de Cristo, nós, servos de Deus, por mais que façamos o bem, mas o cristão que teme a Deus, o cristão que anda na luz, eu não estou falando de cristão só de nome, cristão que apenas crê em Deus, mas não busca fazer a vontade de Deus, não busca andar na luz, não busca se afastar do pecado, não busca se afastar do mundo, não busca se afastar daquilo que desagrada a Deus. Então esse tipo de cristão praticamente não tem inimigo. Por quê? Porque ele não contraria o diabo, ele não contraria o mundo, ele não contraria a sua própria vontade, ele não contraria os seus desejos carnais. Vamos entender melhor durante a lição. Os inimigos do cristão. É o tema, né? Textual. Se vivemos no Espírito, se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. Aqui está se referindo ao Espírito Santo. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Essa palavra está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26. Quando fala Gálatas, está se referindo a uma carta que foi dirigida aos crentes que moravam ali na região da Galácia. Verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo nós somos mais do que mais do que vencedores. Então, amados, a verdade prática já está dizendo aqui que no nosso estudo de hoje, nós vamos estudar sobre os 3 inimigos do cristão. E quais são os 3 inimigos do cristão? O diabo, a carne e o mundo. Vamos repetir, como se a gente estivesse no templo, na igreja? O diabo, a carne e o mundo. Esses 3 são os 3 inimigos do cristão. E nós iremos aprender como se comportar diante desses 3 inimigos para agradarmos ao Senhor. Vamos prosseguir aqui e já vamos ler a nossa introdução. Deixa aqui. A introdução nos diz assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontramos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo, do lado de fora, de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro, e a nossa natureza que é a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Então, meus amados, a princípio, vamos recapitular. Nós, nessa jornada cristã, nós iniciamos a nossa jornada cristã, como nós falamos na primeira lição. Nós iniciamos a nossa caminhada cristã. Iniciamos a partir do momento em que cremos em Jesus e deixamos Jesus Cristo trabalhar em nossas vidas. Não importa onde você estava. Muitos de nós, quando tivemos encontro com Cristo, dentro da igreja existe ex-presidiários, ex-prostitutas, ex-homossexuais, ex-drogados, ex-viciados. Dentro da igreja está cheio de ex-escravos do diabo. Nós éramos escravos do diabo. Porém, Deus nos tocou através do Espírito Santo. Deus falou conosco. Deus falou conosco através de um louvor, através de uma mensagem bíblica, através de uma pregação. Deus usou alguém, Deus usou um irmão, uma irmã. Não importa como o evangelho chegou aos nossos ouvidos. O importante é que Deus olhou para nós, olhou com misericórdia. Então nós iniciamos a nossa caminhada cristã. Lembra daquele texto bíblico que era necessário nascer de novo? Jesus falou para Nicodemos, está em João capítulo 3. Nicodemos, necessário é vos nascer de novo. Nós nascemos de novo. Nós nascemos da água e do Espírito. Paulo fala que nós somos uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram no passado. E Deus fez tudo novo. Então, nós iniciamos a caminhada cristã. Nós entramos pela porta estreita, foi o que nós já estudamos também. Porque existe 2 portas, a porta larga e a porta estreita. A porta larga simboliza, ilustra, significa o mundo. A porta larga é aquela porta onde a pessoa pode fazer tudo. No mundo, quem está no mundo não está debaixo de uma lei, não está debaixo de um mandamento, não teme a Deus, não se preocupe em agradar a Deus, não se preocupe em ser fiel a Deus,
E alguns até se preocupam, mas não têm força dentro de si para vencer os desejos carnais e fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus é preciso entrar pela porta estreita. Essa porta estreita significa Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagem, porque nós somos ovelhas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amados irmãos, na jornada da vida cristã, a igreja, eu, você, o servo de Deus, ele se depara com vários inimigos. Vários inimigos. E nós só entendemos a força desse inimigo quando nós estamos do lado da luz, quando estamos do lado de Deus. Porque enquanto estávamos no mundo, ou enquanto a pessoa está no mundo, ele não entende o quanto ele está fazendo parte de uma luta espiritual, de uma luta entre as hostes espirituais da maldade, né, que querem levar a pessoa para a perdição. Mas no decorrer da lição eu vou estar falando melhor sobre isso, sabe? O primeiro inimigo do cristão, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O primeiro inimigo do cristão é o diabo. Por quê? Vamos falar agora. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas no livro de Gênesis, Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Então, amados irmãos, a primeira coisa que a gente deve entender é que o diabo é real. O diabo, ele existe. O diabo, ele é o primeiro inimigo do cristão. E a palavra do Senhor nos mostra que lembra lá da palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus criou Adão e Eva e o Senhor deixou eles no jardim do Éden. E o diabo tentou Eva. E Eva automaticamente convenceu a Adão e ambos pecaram contra o Senhor. Isso aqui é um texto bíblico para mostrar a realidade do diabo. Existem várias passagens bíblicas que falam sobre a existência do diabo como uma pessoa, como por exemplo no livro de Jó, as ações do diabo. No livro de Jó, ali no capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia fala que no dia em que os anjos foram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás no meio deles. O que acontece? Os anjos foram criados pelo Senhor. E os anjos possuem funções diferentes, possuem capacidades diferentes, ministérios diferentes. A Bíblia fala sobre Gabriel, um mensageiro de boas novas. A Bíblia fala sobre o arcanjo Miguel, que é o anjo que guerreia em favor de Israel. A Bíblia fala sobre os querubins, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. A Bíblia fala sobre os serafins, outra classe de anjos. Está registrado em Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esses anjos, eles estão sempre na presença de Deus. Vêm na terra, muitas das vezes, alguns ficam sempre na presença de Deus, outros vêm na terra exercer alguma missão. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, amados irmãos, um certo dia os anjos foram a se apresentar diante de Deus e o diabo também foi no meio deles. E Deus falou para o diabo: de onde vem Satanás? E o diabo respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. Então, tem outros exemplos bíblicos também que falam sobre a existência do diabo. Então, o diabo é o primeiro inimigo do cristão. O primeiro inimigo do cristão. O diabo, ele não é visto como um adversário de Deus. Ele é inimigo do cristão.
mas ele não é visto assim como uma espécie de adversário de Deus, porque Deus não tem, no real sentido da palavra, Deus não tem adversário, ou seja, Deus não tem ninguém que possa competir com ele em força e assim mesmo pensar que pode ser poderoso igual a ele. Mas esse comentário meu aqui já é um tema para um outro estudo, porque o objetivo aqui é falar sobre o diabo como inimigo do cristão. Porque o diabo, ele foi expulso do céu, como os irmãos sabem. A palavra diabo significa adversário. Ele foi expulso do céu. Automaticamente, como ele não tem mais possibilidade de retorno, de perdão, de oportunidade para ele então, desde o momento que ele foi expulso do céu, porque ele se rebelou contra Deus, ele procura destruir as almas, os homens, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, algumas pessoas, por não acreditarem no diabo, inclusive, tem pessoas que não acreditam no diabo. O diabo não existe, o inferno não existe, o diabo somos nós mesmos. Tem gente que fala assim, o diabo somos nós mesmos. O diabo é aquela pessoa que faz o mal. Toda vez que alguém faz o mal, essa pessoa é o diabo. E outros dizem, né? Não, o inferno não existe, não, o inferno já é aqui, onde nós vivemos. O inferno é os políticos que fazem com que a nossa vida seja uma vida ruim, uma vida difícil. Mas a Bíblia fala que o diabo, ele é real. Ele é o inimigo do cristão. Quantas passagens tem na Bíblia sobre as ações do diabo? Vamos prosseguir aqui. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Então, Jesus Cristo falou sobre a existência do diabo. Jesus Cristo, a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 4, que depois que Jesus Cristo foi batizado nas águas, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, com o objetivo de Jesus Cristo ser preparado cada vez mais para iniciar o seu ministério. E ali 40 dias Jesus ficou sem comer e sem beber, como no caso de Moisés, quando subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias orando em jejum, em consagração, e ali, falando com Deus, ele recebeu as tábuas da lei. Jesus, então, também ficou 40 dias em consagração. E diz a Bíblia que o diabo se apresentou perante Jesus, para tentar Jesus. Os irmãos conhecem essa referência bíblica. Então, ali é uma passagem que mostra a existência do diabo. Uma outra passagem, né? A Bíblia fala que Jesus chegou em Cafarnaum, eu estava até meditando nessa palavra hoje. Deixa eu ver se eu encontro, aqui. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Então, aqui no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus Cristo, ele chegou até a região de Gadara para realizar a obra missionária. E lá tinha um homem que estava com 6.000 demônios na vida dele. Esse homem não ficava preso, esse homem morava nas prisões, as cadeias não o prendiam. Esse homem morava no sepulcro, morava no cemitério. Imagine o sofrimento dos pais. E no dia que Jesus pisou ali em Gadara, no dia que aquele demoniado, Gadara é uma região. Então esse homem era chamado de Gadareno. No dia que os demônios viram Jesus, olha o que os demônios falaram. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo? Essa palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Você pode ler na sua casa. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
conjuro-te por Deus que não me atormente. Então, isso aqui é mais uma referência bíblica que mostra que Jesus Cristo, de uma certa forma, ele mostrou a existência do diabo como pessoa. Jesus falou sobre o diabo como príncipe, como Beelzebu, que na tradição judaica eles acreditavam que era o príncipe dos demônios. Então, existem muitas outras referências nos evangelhos falando sobre o diabo. Deixa eu ver se eu tenho uma referência aqui em Mateus capítulo 13, versículo 39. Deixa eu ver o que está escrito aqui. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa e o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Essa palavra aqui está relacionada ao joio e o trigo. Jesus explicando sobre a parábola do joio e do trigo. Então aqui Jesus mostra que o inimigo, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Não sei se você já ouviu essa palavra, né? Que nós costumamos pregar, né? Existe o joio e o trigo. O joio e o trigo. Então, o joio se refere aos filhos do maligno. O trigo se refere aos filhos da luz. Os filhos da luz. E Jesus deixou bem claro que o inimigo é aquele que semeou. O inimigo que o semeou é o diabo. Então, uma outra referência que Jesus mostrando a existência do diabo como um ser real. A descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertence a uma ordem angelical dos querubins. Então, amados irmãos, eu sei que você já é sabedor, mas o apóstolo Paulo, ele escreveu uma certa vez, dentro de um outro contexto, ele disse, né? E eu não me canso de falar as mesmas coisas. Então, na igreja, nós costumamos ouvir muitas pregações, tidas como pregações repetidas, mas que Deus sempre traz uma revelação diferente, um entendimento diferente, de acordo com a necessidade daquele dia. E aqui não é diferente. Talvez você já ouviu falar sobre essa passagem bíblica. E a palavra do Senhor nos mostra que o Satanás, ele pertencia à principal classe de anjos que existiam lá no céu. Vamos observar o que a palavra do Senhor nos diz para mostrar que o diabo é um ser real. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, 13 e 14. Vamos lá. Filho do homem, levanta uma Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeição e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparadas. Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então, amados irmãos, essa referência bíblica é para mostrar aqui existem profecias bíblicas que possuem um duplo significado. Vou repetir, existem relatos bíblicos, profecias bíblicas que possuem um duplo significado. Essa passagem bíblica aqui é uma delas. Essa passagem bíblica está falando tanto sobre o rei de Tiro, como está se referindo ao diabo. Ou seja, dentro desse contexto bíblico, nós vamos encontrar palavras que se referem ao rei de Tiro, mas ao mesmo tempo nós vamos encontrar palavras que se referem ao diabo, ao querubim.
E o diabo, ele possuía lá no céu, né, uma espécie de cargo de responsabilidade. Mas a Bíblia fala que ele intentou, ele desejou ser semelhante a Deus. E ele então foi expulso do céu, carregando consigo a terça parte dos anjos. Então, vamos dar prosseguimento. Irmãos, cada passagem aqui, se a gente for nos prender nos mínimos detalhes e procurar o máximo de referência, o tempo não vai ser o suficiente. Então, o que eu estou falando aqui já é o suficiente para os irmãos terem uma base. O mais exaltado entre eles era o diabo, o Lúcifer. Em Judas 9, por ele pertence a uma ordem elevada. Está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Ou seja, a Bíblia fala no livro de Judas que o arcanjo Miguel contendeu com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Está lá escrito. Isso mostra que o diabo não era qualquer anjo, irmão. Porque Deus poderia muito bem falar que o querubim contendeu com o diabo, que o filho serafim contendeu com o diabo, ou que outros anjos contenderam com o diabo. Mas a Bíblia fala que o arcanjo Miguel, que é um anjo poderoso, irmão, ele contendeu com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Isso aí a lição está mostrando sobre o diabo como um ser real. Mas não a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Tá vendo? O diabo ele é o chefe dos anjos caídos. Existem muitos demônios, irmão, dezenas, centenas, milhares de demônios, anjos caídos que se tornaram demônios, espíritos maus, inimigos de Deus. A Bíblia fala que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que o temem. E o apóstolo Pedro, ele falou que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor. Ele anda em nosso derredor. Ouça bem, ao nosso redor está o anjo do Senhor. E ao redor nosso, ao nosso derredor está o inimigo de nossas almas. O diabo, demônios, tentando nos levar, nos afastar da presença de Deus. E o diabo, ele é o chefe desses demônios. O apóstolo Paulo, ele fala que nós não devemos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hostes espirituais da maldade, potestades espirituais da maldade, são expressões que se referem ao diabo. Existe também hierarquia no reino das trevas. Você sabe o que é isso? Hierarquia no reino das trevas. Significa que é como se o diabo estivesse à sua disposição ou entregasse para vários demônios responsabilidades diferentes. Existem demônios que atuam em países, líderes em países, em continentes, em estados, em cidades. A Bíblia fala no livro do profeta Daniel que Daniel estava orando e buscando a resposta de Deus a respeito de algo. E ele ficou 21 dias orando. E a Bíblia fala que no momento em que Daniel se colocou de joelho para orar, Deus enviou a resposta para ele. Só que quando o anjo estava trazendo a resposta, que no caso aí era Gabriel, quando o anjo saiu do céu para trazer a resposta para Daniel, diz a Bíblia que um demônio chamado de príncipe da Pérsia, era um demônio que comandava ali a região da Pérsia. Esse demônio tentou impedir o anjo Gabriel de trazer a resposta.
e os dois começaram a travar uma guerra nos ares. Foi necessário Deus enviar o arcanjo Miguel para entrar no meio daquela batalha. E o arcanjo Miguel começou então a lutar com esse príncipe da Pérsia, que era um demônio. E foi nessa oportunidade que Gabriel aproveitou para descer e trazer a resposta para Daniel. E o próprio anjo disse, né? Daniel, um homem muito amado, ou muito amado, desde o primeiro momento em que você se pôs a buscar o Senhor, Deus enviou a resposta. Mas o príncipe da Pérsia. Então, irmãos, isso aí é para mostrar. Isso aí é para mostrar sobre a capacidade do diabo, né? Que manda nesses demônios. E, inclusive, tem muitos demônios que atuam, né? Que atuam na área da prostituição. Tem demônios que levam a pessoa para o adultério. Tem demônios que escravizam a pessoa na pornografia. Tem demônios que levam a pessoa para a idolatria. Tem demônios que levam a pessoa para o espiritismo. Sabe o que é espiritismo? Espiritismo é a invocação de pessoas mortas. Irmãos, se você que está me ouvindo nesse dia é adepto do espiritismo, e se você que está me ouvindo nesse dia pensa que Jesus falou sobre o espiritismo, se você pensa que a Bíblia ensina sobre o espiritismo, a Bíblia não ensina sobre o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina de demônio. O espiritismo é uma doutrina diabólica. Não existe base bíblica. O espiritismo já existia nos tempos bíblicos, que é a invocação de pessoas mortas. Depois que a pessoa morre, a pessoa não volta mais nessa vida, não. O escritor aos Hebreus, ele disse, aos homens está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Jesus Cristo falou no Evangelho de Lucas, capítulo 16, se não me falha a memória. Jesus falou sobre a parábola. Não vou usar a expressão parábola, né? Porque eu acho que não tem essa nos textos originais. Os textos originais não tem a expressão parábola. Mas o que vem ao caso aqui, que também seja um tema para um outro assunto, mas o que vem ao caso aqui é que Jesus falou sobre a morte do rico e a morte de Lázaro. O rico, que simboliza o descrente, o ignorante, e que também aí a gente tem que falar um pouco mais que existe um ignorante que conhece a palavra de Deus, existe ignorante que não conhece, mas o que vem um caso é que o rico simboliza aquele que não quis Deus aqui na terra, e Lázaro simboliza aquele que abraçou a fé. Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico foi para o lugar chamado Hades, que fala de sofrimento. E lá, cada um foi para um lugar diferente. E Lázaro e o rico chegou ao ponto de dizer, Abraão, peça para Lázaro pelo menos molhar uma gota, molhar seu dedo, pegar uma gota de água e colocar, deixar eu saciar minha sede. Não, Abraão respondeu, quem está aqui não pode passar para lá. Então permita que Lázaro vá lá na terra e pregue para os meus parentes, para que eles não venham parar onde eu estou. E aí Abraão falou, não, de jeito nenhum. Lá na terra eles já têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas, se referindo aí à lei. E se referindo a nós nos tempos bíblicos, o mundo já tem o povo de Deus, já tem a igreja, já tem a Bíblia sendo pregada. Então, amados irmãos, o espiritismo é uma doutrina de demônio. E o diabo tem enganado muita gente que tem ido por esse caminho das trevas. Vamos prosseguir. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas. Irmãos, infelizmente, muita gente tem brincado por aí. Muita gente não tem vigiado, muita gente tem
muita gente que serve a Deus. O diabo está debaixo dos nossos pés. Tem expressões que a gente tem que tomar muito cuidado. O diabo já está derrotado. Eu determino, em nome de Jesus, o diabo está derrotado. Tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que falam isso, mas às vezes não está com uma vida digna diante de Deus e pode ser envergonhado. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus desse século. O diabo é o Deus desse século. Foi o próprio Jesus quem falou. O príncipe da potestade do ar. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Efésios 2:2. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. Lembra que eu falei que o diabo é um ser real? O diabo ele é um ser real. Ele não possui um corpo físico, um corpo material. Ele é espírito. Porém, ele possui personalidade, ele possui a capacidade de raciocinar, a capacidade de ouvir, soprar na mente das pessoas, né? Tem vários textos bíblicos falando sobre isso. Como, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o tempo não nos permite ler os textos bíblicos. Ele possui raiva, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, desejos, Lucas, capítulo 22, versículo 31, vontade própria, Isaías 14, versículo 13 e 14, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Mateus, capítulo 4, versículo 12, Jó, nós falamos sobre isso. A integridade do inimigo. Terceiro subponto do primeiro ponto. Podemos conhecer o inimigo por meio de nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. E quais são os nomes do diabo? Alguns nomes que a Bíblia fala sobre ele, como por exemplo, ele é conhecido como a serpente, refere a sua sagacidade e astúcia. Ele é conhecido como Satanás, 59 vezes a Bíblia fala sobre ele. Ele é chamado de adversário, inimigo, opositor, diabo, acusador, maligno. Então, irmãos, nós estamos numa guerra espiritual muito grande. É o diabo, eu sei que nem tudo é ele, eu sei, reconheço essa realidade, porém, nós precisamos entender que o diabo ele é um ser real, ele é o inimigo de nossas almas. Ele procura nos impedir de ler a Bíblia, de orar, de ter comunhão com os irmãos, de ir para a igreja adorar a Deus. Ele procura usar pessoas para nos afrontar. Quantos crentes estão sendo perseguidos nesse momento através das ações do diabo para parar a igreja e assim por diante. Lembre-se, o seu inimigo não é o ser humano. O ser humano pode ser um instrumento do diabo para te ferir. O ser humano pode ser usado por alguém, o ser humano pode ser usado pelo diabo para falar palavras que vêm te entristecer, que vêm desanimar você e assim por diante. Paulo falou, a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Carne e sangue se refere ao ser humano, mas sim contra o diabo. Não esqueça disso. Então o diabo é conhecido também como maligno, isso fala do seu caráter, dragão vermelho, tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. O diabo é o pai da mentira. Se você não sabia, fique sabendo, o diabo é o pai da mentira. O diabo ama a imoralidade. A vontade do diabo é que as pessoas vivessem nesse mundo fazendo a vontade dele. Imoralidade. Você sabe o que significa imoralidade? Pessoas sem moral. E hoje estamos vivendo numa época de inversão de valores. Ou seja, aquilo que era errado no passado hoje é tido como certo. E assim por diante. Enganador. Cuidado com o diabo para ele não te enganar. Cuidado para o diabo não colocar na sua mente que você está perdendo tempo lendo a Bíblia, que você está perdendo tempo servindo a Deus, que você está perdendo tempo indo para a igreja. Cuidado para o diabo não te iludir, colocando na sua mente que você está deixando de aproveitar a vida para ser um cristão. Que graça tem? Repreenda em nome de Jesus Cristo.
Não aceite essas palavras na sua mente. O diabo é enganador. Quantas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo nesse mundo? O diabo é conhecido também, é chamado de Beelzebul, chefe dos demônios, Belial, pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então, chega de falar sobre esse mau elemento. Agora vamos falar sobre o segundo inimigo do cristão. Você sabe qual é o segundo inimigo do cristão? Eu sei, irmão de meu, você é a carne. Parabéns. Se você até então não sabia, você que está me ouvindo, né? Sabe essa carne aí? Sabe essa carne que faz parte do seu corpo, essa matéria física? Pois é. A Bíblia tem vários nomes para se referir à carne, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Então a Bíblia, A Bíblia fala sobre carne, né? Carne como tecido muscular do corpo humano e dos animais. Então, quando a Bíblia fala sobre a carne, está se referindo, a princípio, também sobre o tecido muscular do corpo humano, sua pele, e também dos animais. O corpo humano inteiro, aqui está as referências. Êxodo capítulo 4, versículo 7, Gênesis capítulo 2, versículo 21. O ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, Salmo 78, versículo 39. A natureza humana pecaminosa, Gálatas 5, 9. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita tendência e o egoísmo em grau elevado. Então, amados irmãos, o segundo inimigo do cristão é a carne, é a sua própria vontade, é a natureza pecaminosa. Então, Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que existe as obras da carne e os frutos do Espírito. Quais são as obras da carne? Obras da carne: prostituição, adultério, mentira, inimizade, incredulidade, homicídios. Então, tudo isso e muito mais faz parte das obras da carne. Carne fala da natureza pecaminosa. Paulo fala que quando Adão pecou, ele trouxe maldição sobre a humanidade, trouxe morte sobre a humanidade, porque todos pecaram e destituídos fala de separado, afastado, e destituídos estão da glória de Deus. Então, amados irmãos, o cristão todo dia ele precisa morrer para suas próprias vontades. A natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, ela não quer saber das coisas de Deus. Quantas vezes você na sua casa você decidiu, hoje eu vou ler a Bíblia, e de repente vem um sono terrível sobre você e você não consegue ler a Bíblia. Não, eu vou ler a Bíblia. Aí de repente abate aquela vontade de mexer no celular, obras da carne. Não, hoje eu vou participar do evangelismo. Aí de repente alguém te chama para um passeio, para um encontro familiar, para um clube. E você sabe que tudo isso aí satisfaz a carne, satisfaz os olhos, os ouvidos, o corpo. Então, obras da carne. A obra da carne fala também da pessoa que está tentando se libertar. Às vezes a pessoa está vivendo no adultério, quer abrir mão do adultério e ficar só com uma companheira, mas ele não consegue porque às vezes quando está com a pessoa certa, aí já começa a sentir uma saudade maligna, o diabo já começa a soprar e a pessoa sai da sua casa e vai encontrar com a outra pessoa. Pessoas que são viciadas, pessoas que viciadas em cigarro. Não, a partir de hoje eu vou fumar menos, a partir de hoje eu não vou fumar mais. Aí dá 9 horas da manhã, e dá meio-dia, e vai ficando aquela angústia, aquela aflição, aquela agonia. Não, eu vou fumar só um pouquinho, não vou nem fumar ele todo.
Então aí você vê as obras da carne, a dificuldade que é se libertar. Mas Paulo fala sobre os frutos do Espírito. E como eu já citei aqui, quais são os frutos do Espírito? Na carta aos Gálatas, na Bíblia, capítulo 5, versículo 16, amor, paz, longanimidade, mansidão, fé e assim por diante. Lá você vai ler e vai acompanhar. Então, obras da carne. A Bíblia fala que quem está na carne não consegue agradar a Deus. Carne no Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo... cadê aqui? Para a gente resumir, né? Então, vou resumir aqui apenas falando sobre... que nós já citamos algumas referências, né? Vamos ver se eu encontro aqui uma referência na carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 9. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, obra da carne, também se refere à pessoa que come demais, como com exagero. Isso aí é chamado também de glutonaria. A vil concupiscência, a avareza, que é o amor ao dinheiro, isso é obra da carne, tem que tomar muito cuidado, porque muita gente, por amor ao dinheiro, tem abandonado família, tem abandonado a casa de Deus e assim por diante. Tem feito altos investimentos e quando não acontece o retorno esperado, entre depressão, suicídio e assim por diante, obra da carne, que é idolatria. Olha, até falando aqui, ó, a avareza é tida também como idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quem desobedece ao Senhor, praticando essas obras da carne, acaba atraindo para si a ira de Deus. A perspectiva doutrinária da palavra. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentido diferente, não há razão para confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa. Então, aqui você já entendeu, né? A lição está mostrando, o estudo está mostrando que a Bíblia fala, a Bíblia usa palavras sobre carne se referindo ao corpo humano, nossa pele, nosso tecido, mas também se refere à carne no sentido da natureza pecaminosa. Terceiro e último ponto, o terceiro inimigo do cristão, o mundo, porque o mundo, nós acabamos de falar sobre o inimigo interno, é bom observar isso, porque o cristão tem 3 inimigos. 2 inimigos são inimigos externos, do lado de fora, e um inimigo é o inimigo interno, do lado de dentro. Então, o inimigo interno do crente é a natureza pecaminosa que luta dentro dele. O crente, esse inimigo, se referindo à carne, à natureza pecaminosa, todo ser humano enfrenta ele. É a luta para fazer a vontade de Deus e a natureza pecaminosa quer fazer a vontade do mundo, a vontade do diabo, a vontade própria, o eu. E os inimigos externos, né? No caso aí o diabo e o mundo. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo: terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades: o planeta Terra em que habitamos, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus, a passagem de João quando diz para não amarmos o mundo. Pois bem, então, amados irmãos, o terceiro inimigo do cristão é o mundo. E a lição, e o comentarista está mostrando que existe a palavra mundo se referindo ao mundo como mundo cósmico, sabe? A Bíblia fala que Deus criou os mundos. Esse mundo aí,
o mundo das estrelas, criou o mundo dos animais, criou o planeta Terra em que nós vivemos, mundos que Deus criou o mundo dos seres angelicais, criaturas espirituais. Então aqui a Bíblia fala sobre mundo como se referindo ao universo e assim por diante. Mas a Bíblia fala sobre o mundo no sentido espiritual. O apóstolo João, ele disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo aí, meu irmão, que a Bíblia chama, que a lição está falando sobre o inimigo do cristão, esse mundo aí está se referindo ao sistema pecaminoso do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o mundo abraça tudo aquilo que é contrário à Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, no mundo, duas mulheres podem viver junto, casarem, terem relação, e é visto como normal. Não, as pessoas ainda dizem, né? Deixa elas serem felizes. Um homem abraçado, um outro homem, se beijando, casando, como se fosse um homem e uma mulher. Hoje, na sociedade atual, é visto como normal. Aquilo que a Bíblia condena e que é algo anormal, o mundo abraça como algo normal. E ai de mim, de você, se a gente tentar dar uma opinião contrária. Você pode até dar, mas você pode ficar preparado que a maioria está sujeita a apedrejar você. A maioria está sujeita a apedrejar. Pode estar sujeita a me apedrejar. Por quê? Porque o mundo quer viver sem valores absolutos. A quem, na sociedade dominada pelo diabo, o que reina é o conceito sobre relatividade. Tudo é relativo. Não existe valores absolutos. Ou seja, o que é errado para mim pode não ser errado para você. Ou seja, cada um tem direito de viver como quer. É o mundo em que nós vivemos, o mundo onde muitos países já liberaram o uso de drogas. Antigamente, a droga era vista como um crime em alguns lugares, ou em todos os lugares. Hoje tem países que liberaram o uso da droga, com a desculpa que é para remédio. Lugares onde já foi liberado o aborto. E assim por diante, são leis contrárias à palavra de Deus. Mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Devemos tomar bastante cuidado, irmãos. A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E que Deus tenha misericórdia de nós. 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida. Vencendo o mundo. Como vencer o mundo, irmãos? Fazendo a vontade de Deus. Vou ver se eu encontro o texto bíblico aqui, para você não ter nenhuma dúvida. Cadê? Está aqui. Primeira epístola do apóstolo João, lá no final da Bíblia, próximo ao livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, que significa o desejo, a concupiscência da carne, o desejo dos olhos, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar. Nós estamos nesse mundo. João capítulo 17 mostra a oração do Senhor Jesus Cristo em favor dos discípulos. Jesus disse, eu não peço que os livres do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, estamos nesse mundo, mas Jesus orou para Deus nos livrar do mal. Eu sei,
Eu costumo dizer que o cristão, ele tem dupla cidadania. Nós somos cidadão da terra, mas também somos cidadão do céu. Estamos nesse mundo, mas a gente não é obrigado a fazer tudo o que o mundo faz. Amém? E vamos vencer o mundo. De que forma? Submetendo a nossa vida à vontade de Deus. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele. A Bíblia fala: sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus irmãos, vamos nos submeter a Deus, vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, ele fugirá de vós. Então, se você viver uma vida cheia do Espírito Santo, você não vai ser enganado pelo mundo, você não vai ser enganado pelo diabo. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico, onde nós aprendemos sobre os 3 inimigos do crente, os 3 inimigos do cristão, que é o mundo, que é o diabo, a carne e o mundo. O diabo, a carne e o mundo. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus Cristo por esse estudo bíblico, por ter falado conosco, por ter nos edificado. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a vencer o inimigo, nos ajuda, Senhor, a vencer o mundo, nos ajuda a vencer as vontades contrárias à Tua lei. Meu Deus, venha preparar, Senhor, os soldados que estão ouvindo esse estudo, venha preparar eles, venha revestir eles com o Teu Espírito Santo para vencer o maligno, vencer a carne, vencer o mundo. Abençoa, meu Deus, esse canal, Senhor. Abençoe todos os inscritos nesse canal, em nome de Jesus. Abençoa todos que ouviram essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Maravilha de Deus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Agradeço de todo o meu coração por você estar aqui nos acompanhando. Leia a Bíblia. E continue aguardando a volta do Senhor Jesus, porque breve Ele voltará. Até o nosso próximo encontro.